Bom dia, 7º ano agora, né? É um prazer enorme estar com vocês novamente. E hoje nós iremos aí abordar alguns assuntos, né, que foram falados no ano passado e a gente vai relembrar um pouquinho desses assuntos, tá? Lembrando que nós estamos de uma forma diferente, né? Esse ano nós temos aulas presenciais e online para aqueles que optarem pela presencial. Sabemos que as aulas presenciais ela tem algumas medidas, né? Que é a questão do uso da máscara, a questão do distanciamento, né? A questão também da higienização das mãos, né? Do nosso material também. A gente não pode emprestar o nosso material para o colega, né? Então a gente não pode compartilhar os objetos, né? Isso tudo faz parte aí de uma segurança, tanto para vocês, né, quanto para a gente como professores e funcionários da instituição, tá? Lembrando que a gente procura, né, fazer com que fique tudo da melhor forma possível, para evitar também que as pessoas peguem aí essa questão viral que é o coronavírus, tá bom? Então, isso são algumas medidas que acabam sendo adequadas aí à nossa nova realidade de sala de aula para aqueles que optaram pela sala de aula. E essa questão também aí da questão, um dia a gente tem aula, né, nesse mês de fevereiro, que é o nosso período de adaptação, tá? Então, nós teremos aula e o outro dia aula online, né, conforme aí a gente já estava tendo, né, a aula online no ano passado, tá? Então, eu peço para vocês, né, assim, um pouquinho de calma, um pouquinho de paciência, que tudo vai se normalizando aos poucos, tá, gente? E aí a gente também vai se adequando a essa nova realidade. É uma realidade para vocês e para a gente como profissionais da educação também, tá bom? Primeiro de tudo, né, quero também falar, né, um pouquinho do nosso conteúdo de 7º ano. Agora vocês aumentaram, né, uma nova série, né? Então o nosso conteúdo será um pouquinho diferente, né, do ano passado, mas o modo, a didática será da mesma forma, tá? Então, se vocês não entenderam alguma coisa, é só falar, a gente repete, tá? As aulas também ficarão gravadas no portal. Isso tudo vocês vão conseguir visualizar conforme foi o ano passado. Esse ano vocês conseguem também da mesma forma, tá? Só que acho que mudou a página do aluno, né? Então, o portal acho que mudou aí a ferramenta, tá? E depois vocês entrem aí, dê uma olhada, tá bom? Mas assim que acabar, assim que a gente conseguir se adequar, eu vou passar essa aula também lá, já vou deixar lá online para vocês verem, tá? E como eu falei para vocês, hoje nós faremos uma revisão, né, do que nós aprendemos no ano passado, tá? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês, tá, gente? Deixa eu começar aqui compartilhando a tela. Vocês conseguem visualizar a minha tela compartilhada? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Agora sim. Agora sim. Sim, beleza. Foi? Conseguem? Sim. Ok. Opa, abri o negócio aqui. Então vamos lá, gente. Olha, agora 7º ano, 701. Vamos lá. Então, gente, nós iremos fazer aí uma revisão do nosso conteúdo, do que ficou, se ficou alguma dúvida ano passado, o que a gente aprendeu, tá? Então, a gente vai dar aí uma revisão de tudo, tá?
o olhar geográfico, né? O que é paisagem mesmo? Quem lembra o que é paisagem? Gente, vocês não lembram o que é paisagem? Hã? Fala aí. É tudo aquilo que a gente vê na natureza, até mesmo aqui Isso, onde a gente tá, entendeu? isso, é tudo aquilo que a gente consegue enxergar. É tudo aquilo que está ao alcance dos nossos olhos, né? Então a gente chama de paisagem tudo aquilo que está ao alcance dos nossos olhos e ele pode ser tanto natural, né, que provém da natureza, ou artificial. Como assim artificial, professora? Artificial é algo que foi criado pelo homem, né? Então a gente pode dizer que a paisagem ela pode ser tanto natural quanto artificial, tá? Que ela foi criada, modificada, né, pelo homem, tá? Então, se você vê algum local, né, que antes era apenas mato, né, natural, árvores, aí a gente já consegue observar que aquele local foi modificado, né, e deu espaço a um prédio, a um shopping, a uma loja, né? Então, isso tudo aí a gente fala de paisagem. Outra coisa também que eu chamo a atenção de vocês é a questão do lugar. O que é o lugar, né? O lugar, ele acaba sendo uma forma diferente de representação, né? É o espaço que a gente vive, né? É o espaço que acaba sendo percebido pelo homem. Se eu perguntar para vocês assim, qual o lugar que você mora? O lugar que você mora você gosta? Aí você vai me dizer se você gosta, se você não gosta, né? Por quê? O lugar é como se fosse a nossa identidade, a nossa referência, né? Então, tudo isso a gente consegue observar também no lugar. Já a sociedade, né, com tudo isso que a gente falou, de paisagem, de lugar, a gente relembra um pouquinho de sociedade, né? O que é a sociedade? É o grupo de indivíduos, né, de pessoas. Esse grupo de indivíduos, né, de pessoas, sejam eles grupos de amigos, sejam eles grupos de pessoas da nossa igreja, né? Então a gente pode observar que esse grupo é um grupo de pessoas que acabam vivendo mesmas regras, né? Acabam tendo aí seus mesmos princípios, mesmas regras e acabam vivendo em sociedade. Por quê? Para a gente viver em sociedade, a gente tem que obedecer algumas regras, tá? Então, a gente começa aí relembrando um pouquinho de paisagem, lugar e sociedade. Alguma dúvida, gente, até aí? Não. Não? Beleza. E população, gente? População. Quem lembra aí da população? Hã? Eu que não. Eu que não? Mais ou menos. Mais ou menos. A população de quantas pessoas tinha juntas? São várias pessoas juntas, isso aí. Então, o conjunto de habitantes em um lugar, né, a gente chama de população. E aí, por exemplo, nos países, né? Então, aqui no Brasil, nós temos a população brasileira, né? Então, a população brasileira, né, ela foi formada por uma mistura, né, uma miscigenação, uma mistura aí de cores, de raças, de etnias, né? Então, a população brasileira, ela é dividida, né, aí entre cores, raças e etnias diferentes. Não só a população brasileira, mas a população do mundo inteiro, né? Então, houve aí essa miscigenação, que é essa mistura aí de raças. Lembrando que a gente chama a atenção da população brasileira porque é a população pela qual nós vivemos, né? Mas nós sabemos que antes, né, da chegada dos portugueses, ocorreram também quem já vivia aqui no nosso espaço, né, na sociedade brasileira, em terras brasileiras, eram os indígenas, né? Então existe aí a população indígena, que acabou sendo aí, segundo a história nos diz, né, que acabaram sendo os primeiros habitantes, né? Hoje em dia a gente consegue ver a população indígena, porém a população indígena ela vem sofrendo uma redução cada vez menor, tá? Então a gente acaba observando. Por quê? Os índios, eles acabaram
se adentrando, né, à sociedade, né, ao próprio meio, né, e aí formaram-se índios, grupos aculturados, né, parcialmente aculturados, que são aqueles que não deixaram totalmente a sua cultura, né, carregam traços de sua cultura e também levam consigo os traços aí da própria população brasileira, tá? E tem os índios, né, a população indígena totalmente aculturada, que foram aqueles que perderam por completo a sua cultura, tá? Lembrando também que nós tivemos a presença aqui no Brasil, né, no período da colonização, nós tivemos também a presença dos africanos, né, pelos quais eles vinham para cá, né, e no modo escravizados, né, então eles chegavam aqui, né, e viviam, né, nas suas sociedades, né, muitas das vezes eles acabavam vivendo na parte dos quilombolas, né, que acabavam tendo ali a sua cultura, o seu modo de vida acabava sendo diferenciado tanto dos portugueses quanto dos indígenas que habitavam aqui nessa terra, tá? Lembrando que com tudo isso, a nossa cultura, né, a nossa parte populacional, ela começou a ter aí essa medida, né, essa mistura, essa diferente cultura, né, esse modo diferente. Até mesmo se a gente observar, o rosto das pessoas, eles são bem diferenciados. Por quê? Por conta desse processo da miscigenação, dessa mistura aí de raças. Então, não só os portugueses vieram também com o processo de imigração, como os italianos, né? Como a questão dos holandeses. Então, muitas pessoas começaram a adentrar no espaço brasileiro, né? E formamos-se aí essa mistura de população, tá? De etnia e de raças, tá bom? E aí, só para relembrar um pouquinho para a gente, ocorreram também muitas transformações da natureza, né? Essas transformações, elas acabaram ocorrendo para que houvessem também, né, para que houvesse aí a transformação em mercadorias, em serviços, né, em bens de consumo. Então, muitas das vezes, um local ele acaba sendo desmatado para quê? Para dar espaço a uma nova tendência, né? Vocês conhecem algum lugar que foi desmatado e agora hoje é alguma outra coisa, sem ser aí a parte da natureza? Vocês conhecem algum lugar que foi Baiaco. o Baiaco, foi desmatado e hoje é o que lá? Ela tem casa, tem condomínio. Condomínio. Sim, muito bem, né? Então, isso foi uma transformação do homem com a natureza. Por que foi feito isso? Porque eles viram, né, a necessidade de mais moradia, né, a população aumentando e vendo a necessidade de mais moradia, a gente consegue observar que houve aí essa transformação, tá? Então, isso são bens de serviços, além de termos também a questão dos bens de consumo, né? Que as empresas, né, as indústrias, elas começaram a se inserir no mercado de trabalho para atingir a população. Ou seja, a população ela começa a ter necessidade, a necessidade de comer, a necessidade de se vestir, né? A necessidade de calçar um sapato, né? Então, a própria população, né, as pessoas acabaram vendo que a produção ela acaba sendo inserida de acordo com os meios da própria sociedade, né? De acordo com a sua necessidade, tá? Então, por isso, a produção ela acaba variando, né? E oferecendo diversos serviços de acordo com a necessidade da própria população, tá?
Outra coisa também é a questão aí das mercadorias, né? De como elas são vendidas, né? Hoje em dia a gente consegue observar que o consumo acaba sendo muito alto, né? As pessoas acabam consumindo mais, principalmente na quarentena, né? A gente consumiu um pouco mais com relação à parte alimentícia. Por quê? Nós ficamos mais em casa, né? Então se alimentamos mais, né? Então, por isso, a gente teve aí essa questão das mercadorias, tá bom? Gente, alguma dúvida até aí? Não. Não? Ok. Outra coisa também, né, que ocorreu foi a questão da divisão do trabalho, né, que se modificou, o trabalho ele foi modificado. E aí a gente começa a observar essa modificação da paisagem e a gente tem duas partes de recursos, né? Nós temos os recursos renováveis, né? Recursos naturais renováveis. São aqueles recursos que se renovam, como a água, né? Como o solo, né, que acaba se renovando, a vegetação, né? Então, isso tudo, a paisagem se modifica, ela dá espaço a um outro local, né? E nós temos aí essa divisão desses recursos naturais, sejam eles renováveis, que se renovam, que é o solo, a água, a vegetação, os animais, o sol, o vento, tá? E os recursos não renováveis, né? Que é o carvão, o petróleo, o ouro, eles não se renovam, tá? Ou demoram muito tempo para se renovar. E aí a gente chama de recursos não renováveis, tá? Outra coisa também, né, é a formação das cidades. Então, as cidades, elas começaram a se formar de acordo com a necessidade da população, né? Ao longo do tempo, ela foi se transformando, né? E hoje em dia a gente consegue observar aí essas transformações da cidade. Espaço rural e espaço urbano. Quem lembra o que é espaço rural e espaço urbano? Quem lembra? Quem pode me descrever aí o espaço rural e o espaço urbano? Hã? Vamos lá, 7º ano. O que vocês estão observando? Fala. Rural é tipo. Rural é campo e urbano é cidade. Ah, tá. Urbano é cidade, rural é campo, né? Então a gente observa que tem o rural, ele tem poucas moradias e o espaço urbano ele já concentra mais moradias, né? E isso também, além das moradias que o espaço urbano concentra, ele concentra também mais o setor terciário, que é o setor de comércio, de bens e serviços, né? Então a gente tem mais prédios, mais casas, mais bancos, né? Mais lojas, mais shoppings, tá? Isso tudo a gente consegue concentrar mais no espaço urbano, né? Que foi uma área urbanizada, foi uma área modificada de acordo com a necessidade da população, tá? E o espaço rural, né? Ele acaba não sofrendo tantas modificações assim. Ele acaba ficando aí na parte do campo, né? Na parte onde você tem menos concentração de pessoas, você tem mais animais, né? As casas são bem distantes umas das outras, tá bom? Então, a gente consegue aí diferenciar o espaço rural do espaço urbano, correto? Gente, alguma dúvida até aí? Alguma dúvida, gente? Não, até aqui não. Não. Não? Alguma dúvida? Ok, então. Gente, vou colocar aqui, vou fazer a chamada rapidinho. Sofia Almeida, Aqui. Ana Clara, Aqui. Milene, Lael. É Lael, não é? Tá aí? É, ele tá aqui. Ok.
Bernardo? Oi. Ah, ok. Aluno novo, né, Bernardo? É novo ou era da tarde? Não, eu passei de. Eu era da 602, aí eu vi pra 701. Ah, ok. É novo na turma, ok. Então, tá? Gente, então, as nossas aulas serão todas as terças-feiras, tá? Nesse horário, tanto presencial quanto online, tá? Então, aí nós teremos aí esse horário aí de aula, tá bom? Deixa eu só... Agradeço aí a participação de vocês.